Bom dia, lindezas! Deu certo, estamos aqui. Vamos ver aquilo que Deus quer trabalhar em nós, né? Através dessa pequena experiência. Procurando um filtro aqui, gente. Eu acho que eu vou ficar sem filtro também hoje. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, vamos chegando. Quero trazer para vocês algo. Vou ficar sem filtro. Não, assim, isso aqui tá bom. Presta atenção. Nós tentamos aqui começar no horário, só que deu um problema. E isso me trouxe uma reflexão de que talvez a forma como a gente, no meu caso, né, como eu estou fazendo entrega, ou como a gente às vezes se propõe a fazer uma entrega, não é exatamente aquilo que Deus quer. Isso tem a ver com aquilo que eu vou falar e talvez a gente vai levar esse conteúdo de hoje para outro lugar. Para o lugar que você precisa ouvir e que eu preciso aprender. Nós oramos, nós começamos a live estava sem som, agora nós vamos começar e depois fomos tentar e a live não entrava. Então, talvez seja porque alguma pessoa que não estava precisava entrar para ouvir aquilo que vai ser transbordado. Então, mais uma vez, eu entrego esse momento, essa live, esse conteúdo nas mãos do Senhor para que aquilo que eu fale seja apenas aquilo que Ele tem para cada uma de vocês. Eu quero dizer algo para vocês. Não adianta a gente querer fazer as coisas da nossa forma e querer que Deus abençoe. Não adianta a gente querer turrar o Senhor com as coisas, a forma, os nossos desejos, se aquilo não tem a ver com o que Deus quer para nós ou quer nos entregar. Vocês entenderam? Eu quero dizer para vocês algo. Toda vez que você fizer alguma coisa pela força do seu braço, Deus vai tirar o braço dele. Essa é uma frase que eu ia dar no final, mas eu quero falar agora para você. Eu vou repeti-la depois. Toda vez que a gente buscar resolver as coisas através da força do nosso braço, Deus tira o braço dele. Porque através do seu braço e do meu braço, a quem nós honramos e a qual nome será glorificado. Então hoje eu quero falar com vocês sobre um poder esquecido na nossa vida. Num tempo onde as pessoas buscam desesperadamente serem poderosas por si mesmas. Onde as mulheres buscam o seu empoderamento, a sua força em comum, entendendo que isso é delas apenas. Não, querida, deixa eu te falar. Deus colocou em você recursos. Dele, inclusive. Na formação de Adão e Eva, Ele fez o homem, depois tirou a mulher de dentro do homem com recursos e colocou em cada um características e recursos do próprio Deus. Nós somos feitas à imagem e semelhança. Isso é parte do nosso poder que se expressa no mundo, mas não é sobre nós, é sobre através de nós. E eu quero falar com vocês então sobre esse poder esquecido. E que você às vezes está falando, deve ser identidade. Talvez a Karina está falando dos meus talentos. Talvez a Karina está falando sobre, sei lá. Não, gente, eu estou falando sobre a oração. E a oração quanto poder, ferramenta da transformação da nossa vida, de quem somos, da nossa realidade. O quanto ela está esquecida e o quanto nós estamos fazendo ela de forma errada. Nós aprendemos a oração de forma errada. E quantas são as mulheres, assim como você talvez, que queiram se relacionar com Deus, que querem construir uma nova realidade, querem fazer uma mudança, mas não estão sabendo. E na Bíblia fala, vocês não alcançam o que querem porque vocês não sabem pedir. Vocês não sabem orar. Então, sabe aquele momento na sua vida que talvez você esteja passando por isso,
que você ora, mas parece que nada acontece. Sabe aquela hora que você se esforça ao máximo, mas ainda não está vendo os resultados? Sabe aquele momento que você se sente num caos e sabe quem é Deus e reconhece Deus, mas parece que Deus não está organizando as coisas, não está fazendo nada por você. É como se você tivesse esquecido, sido esquecida. Você já passou por uma situação dessa? Então hoje eu quero trazer para vocês a verdade por trás dessa ferramenta e desse poder que é a oração. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão comigo? Eu quero falar com vocês, se você está vivendo uma angústia profunda, se você está vivendo um momento de grande desafio, ou se você está precisando de clareza na sua vida, você fica aqui até o final. Tem algo de Deus aqui para você. Porque Ele já estabeleceu uma forma de você se comunicar e de se relacionar com Ele, através da qual aquilo que você deseja pode ser que aconteça. Mas talvez você esteja fazendo isso da forma errada. Então, nesse fim de semana, eu tive a oportunidade de ouvir uma ministração e juntar algumas outras pecinhas aí dessa semana que me fizeram hoje me posicionar e falar sobre isso com você, que talvez não seja aquilo que você queria. Talvez você entre aqui querendo uma pílula mágica, 3 passos para, uma fórmula de você resolver o seu problema. E eu não estou aqui para isso hoje. Eu estou sim para te ensinar a usar um recurso que Ele já te deu, já te falou, para que você saia desse lugar de caos, de angústia, de desafio, de escassez, do que é que você viva, através daquilo que Ele já estabeleceu. Mas não tem fórmula mágica. Então, se você entrou querendo um passo a passo, uma fórmula mágica, pode sair, porque não é isso. É sobre algo que pode transformar a sua vida, da sua família, e dessa dor que você está sentindo, que você não sabe mais o que fazer com ela. Toda vez, presta atenção, toda vez que você decidir, resolver, escolher fazer as coisas na força do seu braço, Deus tira o dele. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer as coisas sempre na dor, no sacrifício, muito esforço, e claro que na vida adulta a gente precisa de fazer muitas coisas com muito esforço, mas quando você está batalhando uma luta na qual Ele poderia estar ganhando para você, e você fala, Senhor, eu te entrego, mas continuo fazendo. Senhor, eu quero que o Senhor resolva, mas eu continuo fazendo. Ele tira o braço dele. Entende? Por quê? Porque o poder do Senhor, ele precisa se estabelecer na sua fraqueza. Para que você aprenda algo que é essencial na vida de quem realmente quer uma vida direcionada por Deus. A necessidade de Deus ser o soberano da sua vida, direcionador dos seus passos, porque Ele já te viu no futuro. Porque o plano dele para a sua vida é de paz e prosperidade, não de mal. Porque o que Ele deseja realizar na sua vida Ele quer te dar um futuro e uma esperança, Ele quer que você seja bem-sucedida, Ele quer que você impacte vidas e nações, só que num lugar onde Ele seja glorificado, e não você. Com todos os seus talentos que Ele te deu, com todos os dons que Ele colocou em você, com todos os recursos que Ele te possibilitou. Porque se você faz tudo, resolve tudo e tem resultado, para que Ele está aí? Então, eu quero hoje falar com você. Existe um poder na oração através da qual o Senhor realiza na nossa vida desejos e sonhos. Mas você precisa fazer isso de um jeito certo, no lugar certo. E o texto hoje que nós vamos ler é de 1 João 5, versículo 14 e 15, que diz o seguinte. Fica aqui comigo, hein? Sejam bem-vindos, bom dia a todos. Fala comigo. Gente, me conta se é a primeira vez que vocês estão aqui, ou se vocês estão aqui desde que era mato. Fala pra mim. Eu nem coloquei aqui, ó, o tema, porque... Ai, gente, tá travado. Ah, não. Fala se vocês estão me ouvindo bem, gente, por favor, porque... O Instagram hoje não tá querendo que entregue esse conteúdo, não. Vou nem escrever muito aqui, não, gente. Fala se vocês estão me ouvindo bem. Se é a primeira vez que você tá aqui. Ouvindo bem. Obrigada, Si. Presta atenção. Esta
Esse versículo, gente, eu quero, é a ferramenta, é o ensinamento para que você entenda como que a oração se estabelece na nossa vida. Na comunidade, essa semana, a gente está fazendo um estudo do livro de Esther, e essa semana a gente está com um desafio de 3 dias de jejum e oração. Para quê? Para sensibilizar o nosso espírito e o nosso ouvido para a voz de Deus. A oração e o jejum, eles são práticas espirituais para nos aproximar de Deus, para nos tornar mais sensíveis à voz dele, e não para receber algo dele. Só que de alguma forma, em algum momento, nós aprendemos que isso são ferramentas ou estratégias para que Deus nos dê aquilo que a gente deseja. Está errado. E aí no versículo de João 14,15, ele traz para a gente um ensinamento, um entendimento sobre essa oração, sobre como nós podemos conversar com Deus e como que a gente pode estabelecer esse relacionamento de forma que as coisas aconteçam na nossa vida. E diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se a gente pedir alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Versículo 14 é a grande chave. 15. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Presta atenção. A oração não é sobre você pedir para Deus. É sobre você pedir de Deus. Algo que ele já quer te dar. Essa é a grande chave para você construir, viver, realizar algo na sua vida que seja saudável, que seja bem-sucedido, sem você se perder no caminho. Esta é a confiança. Esta é a forma como você deve orar. Essa é a forma, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Essa é a forma como você deve se relacionar com Ele. E aí, no estudo, na palavra que eu recebi, fala que na Bíblia, no grego, fala parresia, que significa ousadia, falar com ousadia, sem rodeios, objetivamente. A partir da vinda de Jesus, essa é a forma que a gente pode se aproximar de Deus. E aí ele fala, se a gente pedir alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouve. E sabendo que ele nos ouve em tudo o que pedimos, mesmo quando você acha que ele está em silêncio, mesmo quando você acha que ele não entendeu, sabemos que temos o que dele pedimos, ou seja, quando a gente recebe é porque é dele. Mas isso se a gente entender, confiar e entregar e não ficar fazendo a força do nosso braço o tempo todo. Em algum momento da nossa vida, a gente aprendeu que orar e pedir são sinônimos. O pastor Otto até falou, o Ednei falou assim, olha, a gente vai orar e a gente até faz um rodeio, floreia, falando soberano Deus, maravilhoso, eterno. Obrigado. E aí entra umas gratidões no meio, sabe? Para manipular a cabeça de Deus, para chegar onde a gente queria. Pra gente poder pedir o que a gente queria. Vocês não fazem isso? Me conta. Depois que ele foi falando, eu falei, gente, não é que é? Fala pra... gente, outra coisa. Aqui a gente tem 2 combinados. Primeiro combinado. Compartilha essa live com pelo menos 5 pessoas. Segundo combinado. Fez sentido. Vai bater no dedo no foguinho aqui, ó. Comenta aqui no comentar com um foguinho pra eu entender que tá fazendo sentido pra você. Senão a gente interrompe a live. E também reagir aqui pro Instagram entender que isso tá sendo útil pra sua vida. E aí ele falou assim, a gente começa a oração, em algum momento a gente aprendeu, tá no nosso inconsciente, que oração é sinônimo de pedir. Só que essa, gente, é uma visão ou uma construção superficial do nosso relacionamento com Deus. Oração precisa ser um lugar de intimidade, um lugar de alinhamento com a vontade de Deus. Não é sobre você só falar o que você quer e deseja, mas é sobre você falar com Ele tudo que você está sentindo, as suas lamúrias, é clamor mesmo, é entrega, é se derramar. Com ousadia, clareza, liberdade, assertividade, falar com Deus aquilo que te angustia, aquilo que te dá prazer, aquilo que é difícil para você. E conversar com Ele em liberdade,
Depois da vinda de Jesus, a gente não precisa de um sacerdote, a gente não precisa entrar num templo, a gente não precisa de alguém que leve para Deus aquilo que nós queremos. Você tem acesso direto a Ele, através da oração. Você não precisa de mediador, querida. Você não precisa de mim para mediar as coisas para você. Você não precisa daquela senhorinha lá da palavra. Não. Claro que a gente precisa de pessoas, inclusive para nos direcionar, para nos encorajar, para trazer clareza, para nos estar impulsionando para frente. Mas você não precisa disso para acessar a Deus. Ele estabeleceu uma ferramenta. E ele te ensinou, inclusive, um modelinho ali básico. Mas não é para você ficar repetindo. Mesmo que você seja aqui católica, aqui eu sou evangélica. Mas aqui nós falamos de Deus, de Cristo. Aqui o foco é Cristo. Não é a sua religião, não é a sua igreja, não é a sua bandeira. Aqui o foco é Cristo. E a partir da vinda dele, se você acredita nele, se você não acredita em Deus, se você não acredita em Jesus, não acredita na Bíblia, então aqui não é o seu lugar. Ou melhor, aqui é o seu lugar. Porque aqui talvez é o que você precisa começar a ouvir para quebrar esse muro que está te impedindo de acessar esse Deus que te ama e te fez. Talvez aqui seja o seu lugar, sim. E Deus tem um plano para a sua vida e Ele deseja realizar algo. E a oração é essa ferramenta estratégica de intimidade com o Senhor. Só que nós colocamos na oração apenas o propósito do pedido. Vocês entendem? Só que o propósito da oração é relacionamento. É derramamento. E com ousadia. Não é bonito, gente. Não tem essa história. Às vezes eu falo com minha filha, vai orar. Não quero orar, não estou bem hoje. Minha filha, então é agora que você precisa orar. Amém, Rejane? Deixa eu te falar, se você não consegue orar, se você não sabe orar, se você diz que não está bem para orar, é agora que você precisa orar. Porque oração é lugar... Nossa, tá arrepiando. Oração, gente, chama o povo, gente, chama a mulherada. Eu quero umas 20 mulheres ouvindo isso aqui, pelo menos ao vivo. Presta atenção. Oração é lugar de derramamento. É de você falar, Deus, está difícil demais. Eu não sei o que te dizer. Deus, eu estou com raiva do Senhor. É sobre você falar com Ele, do seu jeito. Que você, inclusive, está com raiva dele. Que você não entende por que ele não te atende. Por que você acha que está em silêncio. Porque você tem medo. Porque você quer morrer. Porque você já pensou em tirar a sua própria vida. Você já pensou em largar tudo. Ele quer ouvir você falar isso, não é fracasso. Oração é lugar de encontro, é lugar de intimidade, é lugar de silêncio, é lugar de relacionamento com Deus. Diga-o realmente nesse momento que você vai orar, falando na cabeça, escrevendo da forma que for mais fácil para você, porque para mim, eu tenho uma dificuldade enorme, gente, de orar falando. Não consigo. Eu oro pelas pessoas com facilidade. Por mim mesma eu tenho desafio. Sendo muito transparente com vocês. Eu falo isso. Mas eu oro escrevendo. Eu oro aqui na minha cabeça o tempo todo, o dia inteiro. Qual é a forma que você pode conversar com Deus? Não é sobre você separar um momento do seu dia, na hora do almoço e na hora de dormir, e falar, Senhor, obrigado pelo dia, fica com a minha mãe, meu fulano tá doente, eu tô... Não, gente. Oração não é ferramenta de pedido. Faça aqui o seu pedido e receba em 30 dias o resultado. Não existe isso. E outra coisa, eu aprendi isso lá em casa, tá? Minha mãe não sei se está aí ainda. Que eu ouvia isso quando eu era criança, não sei se é minha mãe, meu pai, ou não é, que falava que a oração vazia não passa do teto. Deus não responde orações vazias. Deus responde a corações rendidos, contritos, entregues. Lá no Salmo 62, essa palavra incrível e maravilhosa nesse texto. Lê o Salmo 62 depois, gente. Depois compartilha comigo o que Deus falou através. Não vou ler não. Olha aqui, ouve. Feche seus olhos e me ouve. A minha alma descansa somente em Deus, porque dele vem a minha salvação.
Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalada. Ouve. Até quando vocês atacarão um homem que está com o muro inclinado, com uma cerca prestes a cair? Todo o propósito das pessoas é derrubar, eles se deliciam com as mentiras, com a boca eles abençoam, mas no íntimo eles amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é minha torre alta e eu não serei abalada. Ouviu? Salmo 62:5. Você não vai ser abalada, mas para isso você precisa usar de uma ferramenta que se chama oração. Oração. É muito perigoso quando você quer fazer as coisas sempre na força do seu braço e acredita que orando do jeito que você está orando, você está entregando. Não está. Você está tentando manipular Deus para que Ele faça aquilo que você quer. Isso é manipulação. É esse mesmo, esse homem. E eu ouvi uma metáfora muito engraçada desse pastor que ministrou isso, sobre oração, né? Essa uma das partes que eu estou trazendo para você. Ele falou o seguinte, gente, ouve isso, presta atenção. Ele falou que uma pessoa foi confessar lá, conversar com ele, falar de uma dor que estava vivendo, que foi mandada embora. Presta atenção. Ele contou que um pastor, amigo dele, foi mandado embora da igreja, foi dispensado da igreja. E ele se sentiu extremamente injustiçado. Ele ficou muito bravo. E tá tudo bem, né, gente? A gente tem uma expectativa, a nossa expectativa é frustrada, a gente fica com raiva. Ok. Mas a Bíblia fala, né? Irai-vos, mas não pequeis. Aí, bem, ele foi, o que ele resolveu? Ele orou, pediu a Deus, mas ele chegou e falou, então, entrei na justiça contra a igreja. Por causa disso. Aí esse pastor ele falou assim, gente, naquela hora eu fiquei imaginando uma coisa e foi muito engraçado. Eu fiquei imaginando a Trindade. Deus, Jesus e o Espírito Santo sentados lá em cima, olhando. Na hora que esse homem foi demitido, Deus falando com a Trindade, aqui e com os anjos. Desce, protege ele, guarda a vida dele, porque eu estou trabalhando. João 5,17 fala o seguinte, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou. E aí nessa metáfora, e aí eu ri demais, ele falando, aí ele manda os anjos, vai lá, fica com ele, fica com esse José aí, coitado, né? Fala, protege e guarda ele porque eu estou trabalhando. Existe uma direção para isso que está acontecendo. Só que aí o José, esse homem, né, que foi demitido, ele pega, vai e na raiva ele entra na justiça contra a igreja. Aí a Trindade vai lá, Deus pega assim, aqui, o Espírito Santo, chama os anjos de volta. Porque ele já está resolvendo por conta própria. Vocês pegaram a visão? Deus não deixa de trabalhar, queridas. Ele está trabalhando o tempo todo, mesmo na hora que você acredita que ele está em silêncio. Ele está trabalhando. Quantas vezes você aí sentiu que Deus estava demorando e decidiu agir por conta própria? Quantas de vocês? Me fala isso, não faz sentido para vocês? Quando tentamos resolver as coisas sozinhas, e a gente acha que está numa vida de oração, orando para o Senhor, mas manipulando a situação. O Senhor, eu entrego, mas enquanto o Senhor não faz, eu vou fazendo aqui, ó. Deus vai deixando para ver até onde a gente vai. E onde a gente consegue ir sem Ele. Se você continuar fazendo as coisas na força do seu braço, Deus vai te retirar o dele. Ele vai fazer igual com o homem, retirar os anjos e falar, sobe, gente. Sobe que esse aí tá querendo fazer pela força do braço dele, a gente quebrar a cara. Depois ele quebrar a cara, ele volta. Aí eu atuo. É isso. E não é porque Deus é um Deus comediante ou ruim, não.
é porque ele quer se estabelecer num relacionamento, sabe, de equilíbrio. Deus nos deu poder de ousadia, de amor. Na Bíblia fala que Deus nos deu. Hoje no devocional, no grupo de devocional, tá falando isso. Se você não faz parte, entra. Porque lá nós falamos sobre isso. Deus nos deu o poder, né? Ele nos deu o poder da ousadia, do poder, do amor e do equilíbrio. Ele nos deu um espírito de covardia, mas de amor, poder e equilíbrio. Ele nos deu coragem. Ele nos deu o discernimento. Ele nos deu. Só que a gente fica achando que isso é suficiente. Mas não é. A gente precisa dele. Presta atenção em algo que eu vou falar com vocês. A oração, a sua oração não faz Deus começar a agir. Entende? Ele não está precisando da sua oração para ele começar a atuar na sua vida, não. A oração ela libera muitas coisas, sabe? Eu esqueci a palavra. A oração, tipo, dá uma legalidade, tá? Sabe, uma abertura. Mas Deus não precisa de você começar, da sua oração para ele começar a agir, porque ele continua trabalhando, sabe? Ele continua trabalhando. Ele continua ali, ó. E eu quero falar uma palavra para você desse poder que a gente está esquecendo. E aí, eu vou ler um texto que o pastor leu. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia para você ler também, junto comigo. Num livro que você nem talvez que você, assim como eu, nunca deve ter, se leu, você nem lembra que você leu esse livro. Que é o livro de Naum. Presta atenção. Naum. Cadê? Abriu. Eu quero ler com você. Ele fala o seguinte: que o Senhor é tardio em irar-se, mas ele tem grande poder. E ele abrirá um caminho no meio da tormenta e da tempestade. É isso que diz lá 1:3. O que significa? Que Deus apenas não está só no controle, mas que ele usa a tormenta, ele usa o caos, ele usa os seus desafios para te conduzir para os caminhos dele. O caos que você está vivendo pode ser a forma como Deus está movendo as peças para levar ele para o centro da vontade. Levar você para o centro da vontade dele. O problema aqui, gente, não é se Deus está agindo. É se você consegue enxergar ele agindo. Porque às vezes você está tão ocupada fazendo as coisas no seu braço, dando ouvido a todo mundo, que você não consegue reconhecer a presença e a ação do Senhor na sua vida. Muitas vezes você está tão ocupada ou ocupado em coisas do mundo mesmo, na rotina, no caso das mulheres, as rotinas, ou em algum hábito, comportamento, coisas que te deixam alienadas da sua existência, das coisas que acontecem. Quantas mulheres usam da rotina, da limpeza da casa, sabe, do trabalho, da relação com os filhos, né, da relação com as amigas, com as pessoas, como uma ocupação que as distraem da própria vida. E aí elas não têm um momento de introspecção, de se relacionar com Deus, se aprofundar, sair do raso e orar e conversar com Deus de forma que ela também o ouça. Deus tem um pensamento e um plano para a sua vida que é muito maior do que o seu. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos são maiores que os seus. Né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os seus caminhos, os meus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus, os meus pensamentos mais altos que os seus. Então, se você continuar fazendo a força do seu braço, qual é o lugar de Deus na sua vida? Então, ele manda os anjos subirem mesmo. Aí, ó, essa aí, ó, vou falar, minha tia acabou de entrar. A Sandra, aí, eu mandei vocês aí ficar com a Sandra, ajudá-la.
Mas agora que ela tá resolvendo as coisas pro braço, sobe, deixa ela quebrar a cara. Né? Ô, gente, isso é uma metáfora, tá? Não tá na Bíblia, não. Mas eu penso assim. Por quê? A quem que você vai honrar? A quem você vai dar glória? Se você fizer na força do seu braço, exaustivamente, esforçadamente, onde usando seus recursos, seus dons e talentos, eu dou conta, eu sou poderosa, eu sou guerreira, faz um movimento assim. E aí o que acontece? Conseguiu. Consegui, resolvi. Pronto. Cadê Deus? Não é assim que ele quer. Ele quer, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Venha a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos ajudarei. Mas não, a gente quer fazer aqui, ó. E aí a gente ora achando que a oração é ferramenta, estratégia de solução, sabe? Tipo, diz que entrega, eu quero isso. Você entrega? Quanto tempo? Quanto vai me custar? Tá, ok. Oração não é isso, gente. Oração não é diz que entrega. Oração é intimidade, derramamento, rendição, conversa, relacionamento com Deus. Então, se você quer uma vida diferente, quer um resultado diferente, quer uma realidade diferente, quer criar um relacionamento com Deus, quer viver uma vida de propósito, eu quero te convidar a duas coisas. Primeiro, ouve isso aqui tudo, anota os versículos, lê de novo, deixa esse espaço aí, né? Deixa isso integrar em você, compartilha isso com mais mulheres. E mais, entra no nosso grupo de devocional, que lá a gente todos os dias tem uma reflexão para te ajudar a criar esse hábito de parar, ler a Bíblia e orar. Primeira coisa. Segunda coisa, essa semana eu resolvi fazer uma série de lives sobre como viver com propósito. A oração é uma das ferramentas, o jejum é uma das ferramentas. Por quê? Não porque Deus precisa disso para que Ele haja, porque Ele já está trabalhando, mas porque isso te torna mais sensível à voz dele. Então, inclusive, na nossa comunidade, Mulheres Vivendo de Propósito, essa semana, a partir de amanhã, nós vamos começar 3 dias de oração, porque a gente está fazendo o estudo do livro de Esther. Então, você pode participar da comunidade, entrar e aí ficar um ano comigo, a gente encontrando, tem aqui as alunas da comunidade, a gente tem aulas mensais, a gente vai ter bônus agora, esse mês, no próximo, com um especialista para falar sobre alimentação, sobre autocuidado, sobre autoliderança, sobre sono, sobre emocional, sobre você encontrar o seu propósito. Mas mais do que isso, sobre você desenvolver-se para estar pronta para viver a promessa do Senhor na sua vida. E essa semana a gente vai fazer aí 4 lives, todos os dias, às 18 horas. Acho que é às 18, eu vou conferir lá na equipe, tá? Vou colocar aqui depois. Como viver uma vida com propósito. E no sábado nós temos o nosso treinamento. O workshop Vida e Carreira com Propósito. Lá é um treinamento mão na massa para você entender se a escolha profissional que você fez ou está fazendo, ela se conecta com você e com o que Deus tem para você. Ó, balões. Então, eu quero que agora, nesse momento, você se coloque aí em oração se você puder, feche os olhos se você puder, para você se entregarem diante de Deus, entregarem as áreas que ainda você está agindo pela sua própria força. E aí eu quero te falar uma coisa que eu tenho aprendido e que eu quero muito que vocês da comunidade aprendam. Como oração não é diz que entrega, a gente precisa orar falando tudo do seu jeito, derramando, sem ficar manipulando as palavras. Conversa com Deus, tudo que está no seu coração. E a gente precisa de um tempo de espera. Fica um pouco mais. Dentro do trabalho sistêmico, eu lembro quando a gente acessa uma informação na parte de terapias, e aí a gente quer resolver com aquilo que a gente acessou. Nossa, eu entendi isso. Aí a gente fica agitada querendo resolver isso. E aí eu tenho, né, uma professora e uma pessoa que fala, fica um pouco mais aí. Tomou consciência? Bateu, doeu? Fica um pouco mais aí. Integra, entende, sabe? Antes de sair agindo. O tempo de espera na sua intimidade e relacionamento com Deus também ele está trabalhando. Ele não falou, você entendeu? Aí você fala, acho que entendi. E aí ele não fala, então vai fazer. Não, às vezes ele fala, calma então, espera aí. Deixa isso se integrar mais em você.
Deixa isso encontrar espaço em você. Entenda um pouco mais, se aprofunde. Entendeu? Desfrute. Então, eu quero que hoje a gente vai orar para encerrar. Entenda que aquela palavra de Êxodo, né, 14, que fala que o Senhor vai lutar por vocês. Então acalme-se. Acalma o seu coração. Vamos orar? Então, fiquem atentas aqui. A gente vai fazer essas 4 lives. E a gente vai, em todas as lives, nós vamos abrir a oportunidade para você participar do nosso workshop. Se você quiser vir para a comunidade anual, que é o Programa de Desenvolvimento Continuado, onde a gente trabalha ativação de identidade e chamado, a gente trabalha a mulher emocional e espiritualmente, trabalha você, a sua tríade, para você estar fortalecida para viver qualquer coisa nessa terra, o seu chamado, sua maternidade, seu relacionamento, seu trabalho. Na comunidade você vai ter acesso ao workshop, né? É um bônus. Mas se você não está na comunidade e quer fazer um treinamento, você vai ter a oportunidade de fazer. No link da bio vai ter inscrição, a gente está no lote 1, você vai ter acesso ao treinamento de 9 às 12, mais material complementar no valor de lote 1. Agora, se eu quero entrar na comunidade, você vai receber o acesso. Então, se for para a comunidade, me chama no direct. Se quiser entrar no workshop, é só no link da bio. E fica aqui essa semana que a gente vai falar mais sobre as ferramentas que a gente tem, as coisas que a gente precisa fazer para viver uma vida com propósito, tá bom? Vamos lá? Deus, obrigada por esse dia, pela oportunidade, Pai, de me encontrar com essas mulheres, porque através desse transbordo, desse momento juntas, ó Pai, o Senhor ministra ao meu coração. O Senhor traz para mim aquilo que eu preciso largar, soltar. Ó Pai, me ajuda a ser uma mulher que não age segundo a própria vontade, o ego, ou que fica fazendo pela força do braço, porque eu não quero mais. Eu não quero ser guerreira, eu não quero ser empoderada, eu não quero ser uma mulher que é melhor do que o homem, eu não quero ser nada que não seja da tua vontade. Tira, Senhor, daqui o espírito de medo, de covardia dessas mulheres, porque o Senhor já colocou o espírito de ousadia, poder, amor e equilíbrio. Ativa isso no coração delas para que elas possam dar os passos, tomar as decisões e fazer aquilo que o Senhor deseja que elas façam. Pai, nos ensina a orar, ajuda através do Teu Espírito Santo, nos coloca na boca as palavras certas, a organização certa dos nossos pensamentos, nos ajuda a Te pedir de acordo com aquilo que o Senhor já tem para nos entregar. E que se a gente não alcançar aquilo, que a gente compreenda se porque não é o tempo ou porque não é da Tua vontade. Nos dá clareza, Pai, entendimento e nos dar um desejo desesperado de nos aprofundarmos na Tua palavra e de estarmos na Sua presença todos os dias da nossa vida, a partir de agora. Porque esse ano é do Senhor. Esse ano é o ano das mulheres que vão colher os frutos daquilo que elas estão semeando no Senhor. Em nome de Jesus eu declaro que elas serão levantadas para viver segundo a Tua vontade e propósito. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amadas. Alguém aí pegou uma chave hoje? Faz um print aí, depois compartilha comigo, me marca. Pode fazer. Eu peguei 5 chaves aqui hoje. Vou compartilhar com vocês depois. Vou compartilhar lá no grupo lá na comunidade do devocional depois. 5 chaves. Qual foi a chave que você pegou? Qual foi o insight? Qual foi o negócio que foi pra você? Me fala aí. O que foi pra você? Oi, Lud, seja bem-vinda. Assiste a gravação, Lud. Eu pensei muito em você hoje. Assiste a gravação. Qual foi a chave, gente, que você pegou? Frase, palavra, o que falou? Viu, Deni? Ó, isso aqui é pra você. Fala aí. Uma chave pra mim, muito, 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 muito forte. Eu vou compartilhar só essa aqui com vocês, tá? Aqui. Se você fizer na força do seu braço, Deus tira o dele. Essa foi pra mim a grande chave. Agora eu não sei a sua. Eu queria muito que você compartilhasse comigo. Eu vou subir aqui, vai ficar gravado. E você vai comentar lá pra mim nos comentários, pra eu deixar gravado por mais tempo.
Coloca para mim lá nos comentários qual foi a sua chave e o seu aprendizado. E para você que quer continuar nesse movimento, nesse ambiente, nós temos alguns caminhos. É só me chamar no direct. Karina, eu quero. Temos o link do devocional, que é gratuito, a comunidade, que é um programa de continuado juntos, e que a gente está com valor ainda de 2024. E a gente tem o nosso treinamento sábado, que vai ser muito profundo e transformador. Eu te espero aí, ó. Vê aí qual é o próximo passo que você quer. Você quer não, que você pode dar, porque a sua alma, ela vai gritar e o seu ego vai falar, não, não é a hora. Não é pra você. Não, não vai dar certo. Só que você precisa tomar uma decisão, né? Beijo, queridas. Espero vocês.